Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu contaria a história de A Casa, o Superior 3. Mas eu queria antes dar um aviso que nessa semana será a semana do Guarda de Sangue, porque nesses 7 dias cada vídeo eu contaria a história de um dos Luas superiores. Então espero que seja preparado e vamos começar com A Casa. Let's go! A casa, quando era humano, se chamava Hakuji. Ele era extremamente pobre, né? E vivia com seu pai doente. Tanto que o Akashi tinha que roubar a pessoa para conseguir comprar os remédios caros que o pai precisava, né? Sendo um batedor de carteira. Só que tinha um problema que na vila onde a casa morava, eles tinham meio que um negócio para marcar que você é um ladrão. Como assim? Eles colocavam marcas no seu braço como se fossem círculos pretos. Se eu colocar 3 círculos no seu braço, o próximo não será um círculo, e sim cortariam a sua mão. E isso é o que tinha acontecido com a casa, né? Quer dizer, Hakuji, né? Aqui eu vou chamar de Hakuji até ele se tornar um Oni, beleza? Isso tinha acontecido com a casa, simplesmente o pai dele recebendo essa notícia, simplesmente ele ficou chocado, porque ele achava que era um peso morto, ele era um fardo que o Hakuji carregava, um fardo inútil. Então ele fez o pior. O pai, né, do Hakuji acabou se suicidando, se enforcando, para parar de ser um peso para o Hakuji. E naquele momento, tipo, o mundo do Hakuji desabou, porque para ele o pai dele nunca foi um fardo, nunca foi um incômodo. Tipo, era o motivo dele aguentar aquelas surras. Tipo, mesmo a casa que o mundo se explodisse naquele momento. Ele saiu arranhando brinco em todo lugar que ia. Qualquer pessoa que via ia meter porrada. Até que ele começa a lutar com 7 homens e derruba os 7 com facilidade até. E naquele momento aparece um homem. O homem que mudaria a vida do Hakuji. Este homem era o mestre de um dojo que não possuía alunos. Logo ele tinha visto o potencial absurdo que Hakuji tinha, né? Afinal, ele sendo uma criança derrubou 7 homens com facilidade. Logo ele começa a falar com Hakuji e pergunta se ele gostaria de entrar no dojo de artes marciais dele, obviamente. Hakuji diz não, então eles resolvem resolver uma luta. Mas essa luta simplesmente o Hakuji é humilhado. Simplesmente o homem era mais forte, mais rápido, mais inteligente, tinha muito mais noção de combate do que o Hakuji. Logo o Hakuji vai junto com ele e entra no dojo de artes marciais. Só que o homem tinha uma filha, né? Que ela estava doente, ela era extremamente frágil. Ela sempre estava na cama, não conseguia nem levantar para andar direito. Então ele pediu para o Hakuji, quando ele não pudesse, né, ajudá-la, o próprio Hakuji a ajudasse. Só que o Hakuji pergunta, né, por que você está pedindo para um criminoso ajudar sua filha? E, né, o homem responde que ele tinha espancado ela um tempo atrás, então não via problema nenhum. E logo o Hakuji, né, e a filha do homem acabam criando amizade até que forte, que o Hakuji sempre estava com ela, sempre apoiando e ajudando, sabe? Tipo, mal sabia o Hakuji, mas ele tinha feito ela não se matar. Ele tinha dado motivo para ela viver. Realmente ela admirava muito o Hakuji naquele momento. E foi fácil para o Hakuji porque ele já estava acostumado a cuidar de pessoas doentes por causa do pai dele. Né? Mas o estado dela era tão pesado, né? Que ela conseguia muitas vezes nem se levantar para ir no banheiro, né? Então o Hakuji tinha que cuidar muito dela. Às vezes ele ficava noites em claro, trocando o pano, né? Que ficava na testa dela, pra ela ficar cada vez melhor, né? Até que um dia o Hakuji e o homem tinham saído, e aí que a gente descobre uma coisa, que aquele dojo não era do homem em si, né? Tinham dado para ele por causa que ele havia salvado o antigo dono desse dojo. Realmente os dojos que ficavam perto não aceitavam isso, eles tinham ódio dele, porque eles queriam aquele dojo para ele, que dojo deveria ser deles, né? Mas não. O homem acabou ganhando por ter salvado a vida do antigo proprietário do dojo. E isso cada vez mais irritava, né, os dojos rivais que estavam na área. E mal sabiam, né,
que isso causaria um estrago absurdo no futuro. Agora vamos dar um pequeno time skip de alguns anos, quando o Hakuji completa 18 anos e a filha do homem 16. Ela já conseguia, né, ter uma vida normal nessa época, conseguia andar, conseguia se mover, sabe? Ela não estava tão debilitada como ela estava no início. E o Hakuji continuava morando lá e treinando com o mestre dele, né? Até que ele diz, né, que no futuro precisaria de um sucessor, alguém para suceder o dojo, para continuar o legado que o dojo deixou, né? Que esse homem, né, essa pessoa seria nada mais, nada menos que o Hakuji. Até que o Hakuji se ajoelha e diz uma frase muito linda que vai estar aparecendo aí na tela. É muito legal ver esse momento, né? Eu recomendo muito que você leia o mangá de Demon Slayer, que é muito bom, cara. Recomendo. E, né, naquele momento acontece um momento incrível na vida do Akaza, o ápice dela, quando ele, né, e a filha do homem anunciam que vão se casar. Né? Depois de tanto tempo que os dois passaram juntos, acabou criando mais do que laços de amizade, sim, amor. Então a casa não, Hakuji, né? Calma aí que logo a casa vai chegar na parada. Mas ele vai no túmulo do pai dele, né? Fala pro pai do que ia acontecer, tudo mais do casamento no túmulo dele. Até que ele tá voltando e o Akaza, o Hakuji, se sente no inferno. Que ele recebe simplesmente a pior notícia que ele poderia receber na vida. Que os dojos rivais haviam envenenado o poço de água, né? Após ter perdido uma luta pro homem, né? Que estava valendo o dojo. Simplesmente tanto a filha dele quanto ele haviam morrido envenenados. E cara, naquele momento Hakuji foi dominado completamente pela ira. Primeiro ele tinha perdido o pai, agora ele tinha perdido o homem que cuidou dele como se fosse um segundo pai para ele, um mestre, alguém especial. E depois perdeu a pessoa que iria se casar, a mulher que ele amava. Realmente o Hakuji vai, invade o dojo e começa uma chacina. Você tem noção de quão brutal foi isso? Com a casa arranca cérebro, olhos, órgãos vitais, pernas, braços dos homens do dojo. Simplesmente a casa, Hakuji tinha enlouquecido. Ele foi completamente dominado pela ira. Pra você ter noção de quão brutal foi isso, tipo, quando foi contar essa história pros aldeões da aldeia, eles acharam que era um conto ficcional, tipo, que não tinha como aquilo ser real, de tão brutal que aquilo tinha sido. Não tinha como, não dava pra ser verdadeiro. E isso, sério, isso tinha sido tão sério que tinham chegado nos ouvidos do próprio Muzan Kibutsuji. E logo o Muzan vai verificar o que aconteceu, porque o Muzan não se lembrava de ter mandado algum demônio pra lá. Só que quando ele vai lá e realmente fica surpreso, porque o que tinha feito aquilo não era um demônio, e sim um mero humano. O Muzan fica até um pouco decepcionado de não ter sido um demônio, né? Que fez todo aquele massacre absurdo. Mas logo ele vê um potencial absurdo no Hakuji, porque, cara, sendo humano ele já tinha feito aquilo. Imagine se ele se tornasse um demônio. O poder que o Hakuji teria. Tipo, mano, seria absurdo. Nível Lua superior. Então, logo, né, o Muzan resolve transformar Hakuji em um demônio. O Hakuji, ele tava totalmente louco, ele não pensava direito naquele momento, mas ele sabia que a noiva dele estava assistindo, né? E para ele, nessa frase, naquele momento, combinaria perfeitamente. Eu queria que fechasse os olhos e veja o que eu era antigamente, pois não quero que veja o que eu me tornarei hoje. E naquele momento, todas as memórias da vida de Hakuji haviam se apagado, sobrando apenas seu espírito de luta e a vontade de ser mais forte. Assim nasce Akaza, um dos demônios mais poderosos de Demon Slayer. Mas o Akaza, né, diferente de outros Onis, ele tinha uma ética específica, que é do que? Ele não comia mulheres e crianças, apenas homens. Então, mesmo o Akaza sendo um demônio, ele ainda tinha um lado humano,
tipo, ele ainda tinha um pouco do Hakuji dentro dele. E o Akaza simplesmente, cara, o poder dele é absurdo. Ele foi devorando milhares, dezenas, nossa, muitos homens que ele via pelo caminho que ele considerava fortes. Então, tipo, o Akaza tinha muitas limitações porque ele só comia homens e que ele considerava fortes. Então, cara, o Akaza chegar no Urso Superior 3, imagina se comesse homens que ele também não considera fortes. Imagina se comesse mulheres e crianças. Cara, eu não duvido que ele superaria o Dome e viraria o Urso Superior 2. Que seria absurda a força desse cara, né? Mas agora vamos dar um time skip para um momento que já vimos no anime, né? O filme Mugen Train. Bom, neste momento, né, da vida do Akaza, ele encontra Kyojuro Rengoku, o Pilar das Chamas, junto com Tanjiro Kamado, Zenitsu, Agatsuma e o Inosuke, junto com a Netsuko, né? Logo, o Akaza começa a lutar com o Rengoku e a luta vai se estendendo e o Akaza estava dominando completamente a luta. Tanjiro até tentou ajudar o Rengoku algumas vezes, mas foi totalmente repelido. O Tanjiro estava sendo inútil naquela luta. E o Akaza é muito superior ao Rengoku. Tipo, quem viu o filme pode até falar que o Rengoku tá num poder parecido, mas não, cara. No mangá essa luta durou exatamente apenas 3 páginas. O Rengoku nunca teve chance contra a Akaza. O Akaza estava muito superior ao Pilar das Chamas, até que o Akaza faz até uma proposta pro Rengoku, dele se tornar um demônio para que eles batalhassem para sempre. Mas obviamente o Rengoku, quando ele recusa, né, por causa do seu jeito, a personalidade do Rengoku, a sua ética, não aceitaria se tornar um demônio. Então acontece o pior durante a luta do Rengoku contra a Akaza. O Akaza perfura o peito do Rengoku, que acaba trazendo a sua morte. Tipo, o Tanjiro só sobreviveu aquilo porque o sol começou a amanhecer. E como sabemos, os demônios começam a ser desintegrados quando são expostos ao sol. Então o Tanjiro deu muita sorte. Agora, após a morte do Rengoku, vamos dar outro time skip, que é um pouco longe, mas é um momento decisivo na vida do Akaza. Durante o arco, né, do Castelo Infinito, quando Shinobu estava enfrentando Doma, o Sanemito Kito Gyomei Kokushibo, Tomioka e Tanjiro encontram, né, o Akaza e começam uma batalha sangrenta até a morte. Mas simplesmente o Akaza era superior, cara, não tinha como. Mesmo o Tomioka utilizando a marca do caçador, que era um artifício que o Rengoku não tinha utilizado, a Akaza era mais forte, não tinha como vencer o Superior 3. O Akaza era mais forte, tudo era mais rápido, mais forte. Mano, não tinha como comparar naquele momento. Até que finalmente eles cortam a cabeça da Akaza. Tipo, eles acham, vencemos, acabou. Não tem como unir, regenerar a cabeça. É o que eles pensavam, né? Porque o Akaza poderia sim regenerar a cabeça, tanto que ele começa a regenerar. Só que aí em um momento decisivo da vida de Akaza, quando o espírito da esposa dele aparece e pergunta: por que você quer força? Logo Akaza responde: eu quero força para meu pai poder salvar, para minha esposa poder salvar e para não perder mais ninguém. Logo a conversa continua e ela diz: pode parar agora, tudo vai ficar bem. Logo neste momento, o Akaza para sua regeneração, aceitando a morte, sabendo que ele poderia reencontrar seu pai, o homem que o protegeu a vida inteira, e a mulher que ele ama. Assim, ter uma morte indolor e podendo finalmente descansar em paz.